Vamos abrir, irmãos, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo de 1 a 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 3. Nós podemos ler, então, em uma só voz, esses 3 versículos, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 3. Leamos. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Amém. Vamos orar. Soberano Deus, pedimos a ajuda do Espírito Santo, o que guia-nos a toda a verdade, não só por nós, mas pelos nossos irmãos na face da terra, por todo que está lendo a Escritura, ouvindo sua explicação verdadeira, que Ele revele Cristo para nós, para a edificação da igreja e para a salvação dos pecadores, em nome de Jesus. Amém. A esperança cristã, ou a esperança do cristão no Ocidente, parece ser muito diferente do crente do Oriente. Como no Ocidente é comum a gente pensar que nós podemos ter uma vida agradável, uma vida próspera, uma vida com saúde, de bens, os crentes e os homens do Ocidente geralmente pensam na esperança em obter um carro, uma casa, um emprego, um casamento, filhos, passeio, porque essa expectativa pode se concretizar com os recursos que podem aparecer. A gente pensa muito nisso, ora muito sobre isso, para que Deus nos dê essas coisas. Inclusive, alguém diz: Senhor, não vem agora não, ainda vou casar. Senhor, não vem agora não, vou me formar. Senhor, eu não tenho um filho, quero ter um filho. Vem depois de eu ter um filho. Então, a gente até quer a volta de Cristo, mas primeiro quer a concretização dos sonhos do tempo presente. Não é assim com os crentes do Oriente, os irmãos da igreja perseguida. Eles não têm sossego, não têm tranquilidade no país onde eles nasceram, e são massacrados por causa da fé. Então, eles oram assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se eles soubessem do nosso estado, eles diriam assim: eles estão no terceiro céu, porque aí está muito bom, tudo agradável, come bem, tem a festa aí, né, tem tudo. Então, vejam que a perspectiva de esperança, não que nós não creamos em Jesus, mas a gente não pensa muito na volta de Jesus e nos benefícios que ela vai trazer. Já os crentes em perseguição estão desejosos em ver esse dia. Pois bem, então esse texto aqui nos lembra de uma igreja que era ávida pela volta de Cristo, tão ávida que ela interpretava errado algumas revelações e tinham uma atitude de abandono. Alguns abandonavam as suas responsabilidades diárias para contemplar a volta de Cristo. Então, Paulo escreve essa epístola para corrigir essa visão distorcida. Vamos ver, então, aqui algumas coisas sobre o retorno de Cristo para avivar em nós a esperança da glória. Por que devemos desejar o retorno de Cristo, né? A gente vai perceber isso. Em primeiro lugar,
esse texto deixa claro que o retorno de Cristo é dada como certa, segundo as Escrituras. As Escrituras deixam muito claro, Cristo vai voltar. Olha aí, o próprio versículo 1 diz assim, olha, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, então, a igreja, Paulo aqui está afirmando que Cristo vai voltar. E se vocês se lembrarem, outras passagens que vêm no coração de vocês, nós temos essa afirmação do Velho Testamento também e do Novo, que Cristo vai voltar segunda vez, com poder e grande glória. Lembremos, por exemplo, quando os apóstolos estavam contemplando Cristo subindo. Eles ficaram olhando para cima e, de repente, apareceram 2 varões vestidos de branco e se puseram ao lado deles e lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Então, os seres angelicais disseram aos apóstolos, por que vocês estão olhando para cima? Ele vai voltar. Como ele foi, ele voltará. É interessante também que o apóstolo Paulo fala na sua primeira epístola, capítulo 4, quando os crentes estão tristes ali, porque muitos irmãos tinham morrido e Jesus não tinha voltado, e eles achavam que esses mortos não iam ver a volta de Cristo, não iam participar. E Paulo, corrigindo-os, diz o seguinte, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os crentes que morreram, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, os nossos irmãos que estão sem o corpo, eles virão com Cristo também, quer dizer, sem um corpo, desencarnados, porque o corpo deles estão aqui na terra. Então, Cristo, quando voltar, trará esses irmãos que já estão lá na sua presença, sem um corpo físico. Diz assim, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aí segue, ora, ainda vos declaramos pela palavra do Senhor isto, nós os vivos, os crentes que estão vivos aqui na terra, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, não vamos na frente, porquanto o Senhor mesmo, dado a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu tenho aqui água. Então, meus irmãos, nós percebemos que Cristo vai voltar e vai voltar com todos os crentes que estão desencarnados lá no céu. Aí eles vão ressuscitar, nós vivos seremos transformados, aí juntos nós vamos nos encontrar com o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia sempre dá essa ênfase, Cristo vai voltar. As igrejas do Apocalipse, aquelas igrejas da Ásia, Paulo diz assim, João diz, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o transpassaram. Amém. Então, meus irmãos, Cristo vai voltar.
essa primeira realidade. Nós estamos mais próximos desse dia do que esses irmãos quando receberam essa carta, porque já se passaram mais de 2000 anos. Agora, eu preciso dar alguma advertência. Muitas pessoas não estão devidamente preparadas para o retorno de Cristo e serão excluídas do convívio eterno com o Senhor. É importante isso. Prepara-te, Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Que preparo é esse? Em Apocalipse é dito assim: um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu santuário. Então vejam, é preciso que a roupa esteja lavada com o sangue de Jesus. Receber Jesus como Senhor e Salvador dá esse lavar regenerador do Espírito Santo. Quando nós esquecemos dessa doutrina, faz com que a gente perca a verdadeira expectativa do futuro. O nosso futuro é glorioso. Sim, quando a gente pensa no nosso futuro terreno, a gente diz: estou ficando velho, daqui a pouco eu não estou andando mais direito, daqui a pouco eu estou assim, assado. Dá até um pouquinho de medo. O próprio livro de Salomão diz: olha, aproveita, jovem, enquanto é tempo, porque vão chegar os maus dias, dos quais você dirá: nele não tenho contentamento. Então, não pensa no futuro do ponto de vista humano, né? Porque, do ponto de vista humano, é bem aterrador. Mas quando você pensa na volta gloriosa de Jesus, no corpo glorioso que vai receber, os santos todos reunidos em um grande coral, glória a Deus, vai ser a maior felicidade do crente, né? Louvado seja o nome do Senhor. O retorno de Cristo vai mudar, vai exterminar o mundo velho e vai construir um novo mundo, né? Diz: eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Então, esse mundo que a gente está vendo aqui está destinado ao fogo. Então, não se apega a ele, não. Tem de sair de Sodoma, se apegar ao Senhor Jesus. A segunda lição desse texto aqui que nós estamos considerando, primeiro, Cristo vai voltar. A segunda é que esse retorno de Cristo, em especial, é para se reunir com você, comigo. Ele está vindo para ter um encontro conosco. Ele vem reunir-se com o seu povo. Olha aí, versículo 1, vamos ler? Irmãos, no que diz respeito, vamos lá, Tessalonicenses 2:1, vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Aí a nossa reunião com Ele. Nós temos na nossa agenda um encontro marcado com Jesus. Um cântico passado: eu marquei um encontro com Deus. Vai haver esse encontro. Ele disse assim: não deixarei órfão, enviarei o Consolador. Se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Louvado seja. Já pensou? Nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Nós vamos estar frente a frente com o Rei. Então, a ressurreição dos crentes, nós falamos anteriormente, e a transformação dos crentes vivos precederá para nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus. Todos os crentes vão juntos se encontrarem com o Senhor Jesus. O apóstolo, repito o texto: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vai ser um dia que é um grande coral, Cristo regendo e nós cantando, né? Paulo diz ainda em Tessalonicenses, no capítulo 1, que nós vamos cantar. Vocês podem até passar a página aí no capítulo 2 Tessalonicenses 1, do 7, e diz: e dará descanso a vocês, quem está cansado, quando Jesus chegar, e dará descansos a vocês, e também a nós, que sofremos. Louvado seja o Senhor. Ele fará isso quando o Senhor Jesus vier do céu, e aparecerá junto com seus anjos poderosos, no meio da chama de fogo, para castigar os que rejeitam a Deus e não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles serão castigados com a destruição eterna e ficarão longe da presença do Senhor e do seu glorioso poder. Aí agora, isso acontecerá naquele dia, o dia em que ele vier para ser louvado por todo o seu povo e para receber homenagem de todos os que creem. Vocês também estarão entre eles, pois creram na mensagem que nós anunciamos. Nós vamos estar nesse coral, celebrando a Deus, exaltando o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, voltando a avisar que Jesus prometeu voltar para nos levar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Quem faz parte do povo de Cristo, quem vai estar nesse coral, é aquela pessoa que passou pela conversão, né? Se não nascer de novo, não pode entrar, não pode ver o reino de Deus. Essa pessoa aqui na terra, ainda que falível, procura andar de acordo com a vontade do Senhor, pela ajuda do Espírito Santo. Essa pessoa verá Cristo face a face. Verei Jesus assim como Ele é. A terceira lição está aí no versículo 2. Vamos ler aí. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Não se deixe abalar, na outra tradução, não se deixe abalar nem assustar tão facilmente por aqueles que dizem que o dia do Senhor já começou. Não acredite neles, mesmo que afirme ter recebido uma visão espiritual, uma revelação ou uma carta supostamente enviada por nós. Então, cuidado. Sim, Cristo vai voltar, mas vão aparecer falsos profetas dizendo que ele já voltou. Se você perguntar aos testemunhos de Jeová, diz que Jesus já veio em 1914. Também as adventistas já falam que Cristo voltou várias vezes, agora ele está lá no santuário, fazendo uma purgação do santuário. Não, meus irmãos, todo olho verá, todos nós vamos contemplar a face do nosso Deus. Ele não vem de maneira secreta, não, ele vem de maneira gloriosa, assim como o relâmpago sai do oriente ao ocidente, assim será a vinda do Filho do homem. Então, tomem cuidado, porque algumas pessoas, alguns falsos profetas, induziram irmãos ao erro, mandaram pessoas ir para o monte, alguns até se matarem por essa interpretação equivocada. Jesus advertiu, no seu sermão profético, dos falsos mensageiros. Diz assim, Mateus: então, se alguém vos disser,
eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho dito. Portanto, se vos disserem que ele está no deserto, não saiais. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Todo o olho verá, até os que transpassaram. Não vem secretamente. Há um tipo de falsa mensagem que é negar o retorno de Cristo. Tem uns que diz que ele apareceu na casa de fulano, não acredite. Mas tem um que diz que ele não vai voltar. Diz, não, Cristo não vai voltar, não. Diz assim o apóstolo Pedro: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis da palavra que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, ora alguém diz que ele está na casa, ora diz que ele não vem. Não, ele vem, e vem com poder e grande glória. Podemos, cuidado com as notícias falsas, então, da volta de Jesus, porque isso pode nos levar a negligenciar nosso compromisso nesta vida, prejudicando o nosso testemunho. É o que estava acontecendo em Tessalônica. Os irmãos disseram: Cristo está voltando. Eles disseram: então está voltando. Pegaram a cadeira, sentaram na varanda e ficaram olhando para o céu. Cristo vai voltar. Aí Cristo não voltou, a barriga roncou. Eles não tinham nada preparado porque estavam esperando Cristo voltar. Aí batendo na casa dos irmãos: irmão, dá uma comidinha aí. E Paulo diz então nessa carta: quem não quer trabalhar, também não coma. Por quê? Eles achando que Cristo está voltando, para que trabalhar? Para que estudar? Para que fazer os compromissos da terra? Não, Cristo está voltando, vou esperar aqui. Só que quando chegar meio-dia, a pessoa vai querer comer, e se não tiver, né? Então, nós devemos tomar certos cuidados. O retorno de Cristo será precedido por sinais inconfundíveis. Diz o versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Em quarto lugar, o retorno de Cristo será precedido, então, pelo abandono da fé no evangelho dos falsos crentes. Muita gente que está na igreja, quando estiver próximo desse dia, vai cair fora da igreja, vai abandonar a fé. Por isso que fala apostatar da fé. Veja que hoje eu não vou falar sobre esse homem, apostatar da fé, e será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Esses dois eventos aqui, esse homem do pecado, o anticristo, vai se levantar, perseguir a igreja. Então, aqueles crentes falsos que estão na igreja, não vai querer sofrer e vai abandonar a fé. É nesse sentido aqui, depois eu falo sobre o homem da iniquidade, hoje não. Mas o abandono da fé. O abandono da fé nos últimos tempos foi revelado também pelo apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, desde que o Espírito Santo desceu até a volta de Cristo, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem um casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade.
pois tudo que Deus criou é bom. Então, vejam, essas pessoas vão aderir à mensagem dos falsos profetas e vão se abster dos alimentos, vão proibir casamento, coisas que Deus ordenou na sua palavra. O abandono da fé é devido à perseguição. É aquela semente que cai entre as pedras, cresce, mas quando vem as dificuldades por causa da fé, as pessoas não resistem, então abandonam a fé. Então, meus irmãos, eles vão abandonar porque não tiveram um encontro genuíno com o Senhor. Eles estão na igreja, mas não nasceram de novo, porque a pessoa que Deus operou um novo nascimento, esse vai permanecer até o fim. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eles vão abandonar porque amam mais as coisas que contemplam, que eles conseguem ver, do que as coisas que ainda não se manifestou. O crente vive pela fé, não pelo que vê, né? Eles vão abandonar porque tem mais prazer pelos caminhos da carne do que do caminho do Espírito. Então, essa mensagem de hoje, irmãos, Cristo vai voltar. Ele vai voltar para se reunir conosco. Vai ser o dia glorioso, sonha com isso. Terceiro, cuidado com falsas notícias da volta de Cristo, porque ele não vem secretamente, ele vem visivelmente com poder e grande glória. Terceiro, a volta de Cristo vai ser precedida do abandono da fé no Evangelho. Muitas pessoas vão abandonar o Evangelho. Quando você vê essas coisas acontecendo, é um sinal de que Cristo está voltando. Que Deus nos abençoe.